Fala galera, estamos de volta depois de uma semana sem postar vídeo, hein? Pois é, quem segue a gente lá no Instagram já sabe que a gente fez uma viagem de 10 dias na Ilha Sul da Nova Zelândia. Então a gente gravou muitos vídeos incríveis pra vocês. Vocês não percam, aguardem. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, o que você tá esperando? Segue a gente lá pra você poder acompanhar a nossa vida e as nossas viagens em tempo real. Bom galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre o porquê que nós desistimos do sonho americano. Eu acho que a maioria dos nossos seguidores pensa ou já pensou em morar nos Estados Unidos alguma vez na vida. Os Estados Unidos é um país muito procurado pelos brasileiros. Muita gente sonha em viajar pra lá ou até mesmo morar lá, na terra do Mickey, na terra da diversão, na terra do entretenimento. Quem nunca, né? Pois é, e com a gente também não foi diferente. O nosso plano era sim morar nos Estados Unidos, era o nosso plano A, a nossa primeira intenção de morar fora era nos Estados Unidos. Mas por que será que a gente desistiu deste plano? Bom, a gente vai contar então nossa história desde lá no comecinho, quando a gente foi para os Estados Unidos pela primeira vez. Em 2013, a gente fez a nossa primeira grande viagem internacional. A gente foi para os Estados Unidos fazer uma road trip pela Califórnia. Aí vocês já imaginam o quão apaixonados nós ficamos com esse nosso primeiro contato com o primeiro mundo, né? Pois é, quem segue a gente há mais tempo já sabe também que foi depois dessa viagem que a gente se deu conta de como o mundo é diferente daquele mundinho em que a gente vivia lá no Brasil. E aí despertou uma vontade de viajar e de também morar fora e ter uma experiência fora do país. Depois dessa primeira viagem, a gente voltou para os Estados Unidos mais 2 vezes. Fomos uma vez para Nova York, passamos 10 dias lá e, claro, voltamos para Califórnia porque a gente se apaixonou por aquele lugar mais uma vez. Então quando a gente pensou, vamos morar fora do país, a primeira opção era sim os Estados Unidos. Até porque eu tenho um tio que mora lá, mora na Califórnia, e eu tenho primos nascidos lá. Então eu tenho primos americanos, então eu sei como é que é a vida que eles levam lá. E era a vida que eu queria viver também. Então o plano era, vamos morar na Califórnia. A gente tinha um plano de morar temporariamente lá, justamente para ter essa experiência e realmente melhorar o inglês, aperfeiçoar o inglês e continuar viajando. E foi o que a gente fez. A gente realmente queria estudar, a gente procurou uma escola de inglês, a gente fez matrícula para poder pedir um visto de estudante. Então, se você não sabe, os Estados Unidos também dá visto de estudante para quem quiser passar o tempo lá fazendo curso de inglês, faculdade, pós-graduação, enfim. Então as pessoas também têm acesso a esse visto de estudante lá. Só que não é uma coisa tão simples, não é só fazer a matrícula, pagar e ir. E a gente também não queria ir como turista, porque como turista a gente já tinha ido e a gente queria mesmo morar por algum tempo. Então a alternativa que a gente encontrou era ir como estudante. Mas como eu falei, não é algo tão simples, não é só ir lá fazer a matrícula, pagar e ir embora. Você antes tem que passar pelo temido crivo da imigração americana. E é aí, meu amigo, que a coisa pegou e acabou mudando os nossos planos. A gente tinha certeza absoluta que o nosso plano ia dar certo. Claro, não tinha como dar errado. A gente já tinha o visto de turista, a gente já tinha entrado e saído dos Estados Unidos diversas vezes. Então, a gente não imaginou como isso poderia dar errado. A gente tinha comprovação, inclusive, de vínculos com o Brasil. Então, assim, tava tudo lindo. Foi aí que a gente foi fazer a entrevista na imigração e tivemos a notícia de que o nosso visto foi negado. Pois é, galera, lá na imigração ela começou a fazer perguntas do tipo: por que no momento de maior crise do país é que você quer fazer um curso de inglês fora? E por que você quer fazer um curso de inglês fora se o Brasil oferece aí inúmeros cursos de inglês para você fazer? E aí, obviamente, a gente engasgou, não sabia o que responder, até porque era exatamente por isso que a gente queria sair do país mesmo, para viver essa experiência fora, enquanto o Brasil se recuperava da crise que, por sinal, não se recuperou. Mas enfim, era esse o nosso plano e era isso que a gente queria. Só que a gente não tinha como falar para ela, sim, é exatamente porque o país está em crise que eu tô saindo, porque daí, óbvio, que ela ia realmente ter motivos maiores ainda para negar o nosso visto. E mesmo assim, ela negou. Num primeiro momento, a gente não sabia o que fazer. Gente, é um sentimento de cair o seu chão. Nosso chão caiu, assim. Porque a gente tinha tanta certeza que a gente ia conseguir, que a gente até tinha começado a comprar dólar.
Então a gente já tinha comprado dólar americano, porque isso aí foi um pouco antes daquela época que o dólar chegou a R$4 pela primeira vez, sabe? Eu não me lembro bem que ano foi isso, acho que deve ter sido, sei lá, 2015, por aí. Mas enfim, foi um pouco antes, então a gente tinha comprado dólar, já tinha feito plano, já tava procurando apartamento e de repente foi tudo por água abaixo. A gente nunca teve esse sentimento na vida de não saber o que fazer. Pois é, nesse momento a gente parou e pensou que até então a gente já estava indo na inércia do vamos, vamos, vamos. E aí a gente teve que parar e pensar no que a gente ia fazer. Até porque a própria imigração americana deu a opção pra gente de tentar novamente. E é isso que acontece quando você tem um visto negado. Muitas pessoas vão lá e tentam novamente, e novamente, e novamente, e tentam pela 10ª vez até que a imigração americana libera o visto para a pessoa. A gente poderia fazer isso, só que cada vez que você faz isso, você tem que pagar. E a gente também não queria ficar esperando para uma próxima vez para tentar aplicar. E também não queria ir para os Estados Unidos e ficar lá ilegal. Nosso plano era realmente estudar e depois desta experiência, continuar viajando. A gente não tem nada contra as pessoas que ficam lá ilegais. A gente sabe que tem muita gente que vive hoje melhor ilegal lá nos Estados Unidos do que legalmente no Brasil, só que a gente tem essa paixão de viajar, então a gente não queria ficar preso lá nos Estados Unidos sem poder sair. Essa opção a gente descartou na hora, então a opção era ou reaplicar para os Estados Unidos ou pensar num plano B. E aí a gente teve a ideia de procurar outros países onde a gente podia viver essa mesma experiência e aperfeiçoar o inglês. Então sempre vem na cabeça de todo mundo a Irlanda, o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália. Principalmente porque nesses países você pode estudar e trabalhar legalmente. Então, a gente foi por eliminação, né? Como todo mundo sabe, vocês que já conhecem bem a gente, nós somos pessoas praianas, a gente gosta de um clima praiano, de cidade de praia, surf, enfim. Então a gente teve que eliminar Irlanda, Canadá e Nova Zelândia por causa do frio. E sobrou o quê? Austrália. Inclusive, a gente já fez um vídeo falando por que a gente escolheu a Austrália, por que a Austrália. Clica no link aqui e assiste lá. Bom, e aí a gente veio para a Austrália e a gente se deu conta de que a gente estava correndo um sério risco indo para os Estados Unidos ficar só 6 meses. Porque a gente corria o risco de ficar apaixonado pelo país e daí querer ficar lá ilegalmente, que eu acho que é o que deve acontecer com a maioria dos brasileiros. E aí a gente ia estar numa enrascada, porque ou a gente ia ficar ilegal lá, ou a gente ia ter que sair de lá, mesmo apaixonado pela vida morando lá. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente na Austrália. A gente veio pra cá pra ficar 6 meses e já estamos há 2 anos aqui. Acho que o motivo que faz com que as pessoas queiram morar lá nos Estados Unidos, primeiro, a proximidade com o Brasil, segundo, porque a cultura americana tá muito inserida aí na televisão brasileira, com filmes, com programas de televisão como The Voice, como esses programas todos que o americano sabe muito bem fazer. Também pelo poder de compra, porque todo mundo sabe que os preços nos Estados Unidos são baixíssimos, o nível de poder de compra lá é altíssimo, mesmo convertendo para real, muitas coisas ainda valem a pena e isso encanta o brasileiro. Já nem é nosso principal motivo, porque a gente sim era consumista e agora a gente já tem um outro estilo de vida menos consumista, mas sim é o motivo da maioria dos brasileiros. E também pela facilidade de voos que tem para Orlando, Miami, é super muito fácil, é bem acessível. Então esses são os maiores motivos que eu acho que as pessoas, pelo menos a gente, escolheu os Estados Unidos. Mas aí vem aquela pergunta, se vocês tivessem a oportunidade de morar nos Estados Unidos hoje, vocês iriam? Vocês trocariam a Austrália pelos Estados Unidos? Bom, confesso pra vocês que o sonho americano ainda vive nos nossos corações, porque quem já foi pra Califórnia sabe como é aquele lugar. Aliás, se você já foi, fala aqui pra gente nos comentários. Se você já foi pra Califórnia, pra algum lugar dos Estados Unidos que você se apaixonou, conta aqui pra gente nos comentários como foi a sua experiência, o que você acha. A gente tem sim essa paixão ainda dentro de nós, afinal de contas a gente gosta do estilo do americano, do estilo de vida americano, do entretenimento, do que eles comem. Quem já experimentou a comida além do fast food americano sabe que a comida é bem boa, tem muita coisa boa lá e é sempre muito bem servida. Então é um estilo de vida que ainda nos encanta. Mas, na nossa opinião, na nossa visão, a qualidade de vida que a gente tem aqui na Austrália não se compara com a qualidade de vida que a gente teria lá nos Estados Unidos. E isso a gente fala em salário,
segurança, poder de compra, porque sim, a gente tem um bom poder de compra na Austrália, a gente já fez um vídeo falando sobre isso, dá uma olhadinha aqui. A natureza, o contato direto com a natureza e os valores, porque a Austrália trouxe muitos valores diferentes pra gente, oportunidades para trabalho e segurança. Exatamente, porque para nós, os Estados Unidos hoje é um país que precisava de mão de obra, mas que não precisa mais. É um país que está super populoso. E a Austrália é um país novo, é um país que em extensão tem quase o tamanho do Brasil e só tem 25 milhões de habitantes. E aqui sim as coisas ainda estão em desenvolvimento. Apesar de ser um país já desenvolvido e ser um país de primeiro mundo, tem muita coisa aqui ainda para crescer. Então eles precisam de mão de obra. Aqui ainda é tudo muito pequeno, tem pouca gente. Então, para mim, a Austrália é hoje o que os Estados Unidos era no passado. O país das oportunidades. Aqui na Austrália você vai conseguir oportunidade. Oportunidade para trabalho, oportunidade para crescer, oportunidade para aprender e viver as melhores coisas que você pode imaginar. E qual que é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Às vezes o plano B pode ser muito melhor do que o plano A, só que a gente só se dá conta disso quando o plano A dá errado. Então, se você tem um plano na sua cabeça e esse plano der errado, não se frustre, não ache que está tudo acabado, meu Deus, a minha vida acabou, estou com problemas, já era tudo, estou ferrado. Não, tenha em mente que o plano B pode sim ser melhor do que o plano A, o plano C pode ser melhor que o plano B, não importa. Tenha esses planos na sua cabeça e siga em frente, levanta a cabeça e vá em frente. Assim como para nós, o plano B pode sim ser melhor do que o plano A, como está sendo pra gente. Inclusive, hoje o nosso plano B, que era vir para a Austrália, é o plano A, e a gente ainda mantém planos B, C, D, caso o plano A não dê certo. E não tem problema, a gente vai seguir em frente e vai viver aquilo que o plano B, o plano C, o plano D reservou pra gente, com certeza. Basta você estar com a sua cabeça aberta e receber numa boa o que a vida e o que o universo vai trazer pra você. Uma coisa que eu tenho muito pra mim é, quando você tiver um problema ou uma situação que você não esperava, não foque no problema ou nessa situação. Foque na solução do problema, foque no que você vai poder fazer para solucionar isso e seguir em frente. Porque se você ficar focando no problema, você nunca vai encontrar uma solução e você vai sempre achar que você está perdido. Oh meu Deus, o que eu vou fazer? Então, foque numa solução e siga em frente. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aqui pra gente. Se você chegou agora, se inscreve aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre com muita coisa legal aqui sobre a Austrália e sobre a nossa vida. E até o próximo vídeo.